Meus queridos irmãos, queridas irmãs, caros sacerdotes, diácono, mais uma vez saúdo a todos e os convido agora ao momento de acolhida da Palavra de Deus que nós ouvimos. Deixemos cair em nós, refletir em nós a palavra da Escritura, a palavra de Deus, como terra sedenta, que deseja água, que deseja receber a semente boa para podê-la fazer crescer, frutificar. De fato, hoje a liturgia fala de fazer frutificar, fazer render. Nós estamos chegando no final do ano litúrgico. Domingo que vem é domingo de Cristo Rei, último domingo do ano litúrgico. E em seguida começa o novo ano com o primeiro domingo do Advento. Olhando para Cristo Rei, é como se chegássemos no fim do caminho. E nos lembra também o fim da história, da nossa história pessoal. Mas Jesus fala de um fim, que é também o fim da história presente. Porque Deus preparou mais para nós. Não apenas o que esta vida e esta história e este mundo já podem nos oferecer. Por isso, neste tempo, no final do ano litúrgico, nós somos convidados a olhar para frente. E o que vem depois? E o que Deus nos promete ainda? Porque para nossa fé não termina tudo com a morte. Não termina tudo com a vida neste mundo. O nosso crer em Deus Pai, que é a síntese, o resumo da nossa fé, da fé da Igreja Católica, nós dizemos: creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. E, portanto, recordamos justamente esta dimensão do que vem depois da morte. A ressurreição dos mortos, o juízo, julgamento. Domingo que vem vamos ouvir claramente sobre isto na festa de Cristo Rei, que também é nosso juiz. O céu, a vida eterna ou a condenação eterna. Deus nos livre, mas são realidades, sim, fazem parte da nossa fé, em relação às quais nós devemos ter a atitude recomendada pela primeira leitura e também a segunda leitura, ou seja, a atitude de vigilância, como diz São Paulo, de não nos distrairmos, ou seja, de a gente não se perder nesta vida, perdendo este rumo, esquecendo este rumo. Se a gente esquecer este rumo, a gente pega atalhos que nos levam para longe do objetivo grande da nossa vida. Portanto, o que São Paulo diz: vós, irmãos, não estáis nas trevas, no escuro, mas sois filhos da luz. Portanto, caminhar como de dia, como quem sabe para onde vai, não perdido na noite, no escuro. Portanto, não durmamos. Claro, São Paulo não está se referindo ao sono necessário, sim, mas o dormir aqui é o dormir simbólico, que significa como se a gente dormisse e não acordasse para a vida, por significado da vida. Afinal, aonde nos leva a vida? O que eu faço da vida? E o Evangelho nos diz então claramente o que Deus espera que nós façamos da vida. A parábola de Jesus dos talentos, talento no tempo de Jesus era moeda romana, dinheiro romano, tinha moeda, talento de ouro, de prata, de bronze, com valores diferentes. O talento valia muito. E um rico senhor, antes de viajar, entregou os seus talentos, seu dinheiro, para empregados, a fim de que cuidassem e fizessem render.
enquanto ele estivesse viajando. E depois de voltar, ele pediu contas. Chamou as contas dos empregados. Entregar os talentos. O que significa isso para nós? Deus nos entregou talentos, mas entregou sobretudo um talento muito valioso, que é a vida, a nossa vida. Este é o grande talento que Deus nos entregou aos nossos cuidados. Cuida bem, faze render esse talento, faze frutificar este talento. E é claro, a vida está cheia de capacidades, segundo cada um, né? Homem, mulher, criança, jovem, adulto, idoso, cada um segundo o estado de vida. As capacidades pessoais são os muitos talentos dentro do grande tesouro, talento que é a vida. Deus um dia vai nos chamar às contas. Não podemos perder isso de vista. O que fazemos da vida? O que acontece na parábola? Aquele que recebeu 5 talentos, na volta do patrão, prestando contas, disse: patrão, aqui estão 5 e mais 5 que ganhei. E o que diz o patrão na parábola? Muito bem, servo bom e fiel. Elogio. É isso que ele esperava. É isso que Deus espera de nós. Façamos render os talentos. E o prêmio? Entra na alegria do teu Senhor. Eu tenho muito mais para te dar. Já que foste fiel no pouco, vou te dar muito mais. Deus tem muito mais para nos dar. Se formos fiéis na administração deste talento precioso, mas que ainda é pouco diante do muito que Deus tem para nos confiar e nos dar. A promessa de Deus, sim, as promessas de Deus se referem a coisas que nem podemos imaginar. Da mesma forma, o segundo empregado, chegando ao patrão para a prestação de contas, aqui tem os seus 2 e mais 2 que ganhei. Eu elogio o mesmo, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te darei muito mais. Entra na alegria do teu Senhor. Mas vem o terceiro, que ganhou um talento. Ele diz ao patrão: patrão, eu sabia que tu és um homem severo, tu esperas colher onde não semeaste, né? E por isso eu tive medo. Escondi o teu talento, está aqui, está aqui, o teu que pertence. E o que diz o patrão no julgamento? Servo mal intencionado e preguiçoso. Não fez a lição de casa, não fez o seu dever de fazer render aquele talento. E depois vem mais a condenação, dizendo: o patrão, joguem fora este empregado inútil. Olha que palavra pesada, inútil. Uma vida inútil, talento desperdiçado. Meus irmãos e irmãs, faz pensar na nossa vida, o que fazemos da vida. Fazer da vida um projeto bom, cada dia, fazer render em coisa boa, em obra boa, em obras de bem. Os talentos que nós recebemos, a vida que recebemos. Todo dia é dia de começar. Todo dia de a gente recomeçar e continuar, até o dia em que fomos chamados às contas e teremos o que apresentar a Deus, dizendo: Senhor, tu me confiaste a vida. Obrigado, foi tão bom viver. Eu fiz isto, fiz aquilo. Deus dirá: muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor, entra no céu. Vem participar da vida eterna, tenho muito mais para te oferecer. Quer dizer, a recompensa eterna.
Meus irmãos e irmãs, que a nossa vida seja cheia de coisas boas, de iniciativas boas. Tiremos tudo aquilo que não presta, que é ruim, tudo aquilo que é empreendimento ruim, aquilo que significa ódio, inveja, maldade, enfim, aquelas coisas que são ruins, a gente tem que tirar e colocar coisa boa, fazer render em fruto bom, de virtude, de obras de misericórdia, de caridade, da prática da fé sincera, da humildade diante de Deus, da gratidão diante de Deus. São os frutos que nós somos chamados a produzir para que não tenhamos uma vida inútil. Isso seria muito duro receber um dia essa chamada, vida inútil, servo inútil. Não, não queremos ser servos inúteis, nem passar de maneira inútil a nossa vida. Deus nos ajude. E que a chamada de hoje, Dia Mundial dos Pobres, nos ajude, justamente. Todos os dias temos ocasião, de fazer o bem aos pobres, de envolver-nos com os outros que mais precisam, com os que sofrem. É o que justamente o Evangelho de Jesus nos ensina. E ali teremos sim a vida cheia de tanta coisa boa, fazendo render o talento que Deus nos entregou. Amém. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.